Eu quero falar algo que eu já falei para você muitas vezes, portanto, não vim aqui te ensinar algo, ok? Não receba a palavra hoje como um aluno aprendendo uma lição de um professor. Não. Receba a palavra hoje como alguém que recebe fé da pregação de um pregador. Você veio para receber fé. E à medida que eu compartilhar com você, a fé será liberada no seu coração. Quantos dizem amém? Em nome de Jesus. Eu creio e tenho dito para você. E o título dessa palavra que eu coloquei, qual foi mesmo? A vitória está perto de você, na sua boca. Por que eu coloquei esse título? Porque as suas palavras definem o curso da sua vida. Diga, as minhas palavras definem o curso da minha vida. Você não pode falar de derrota esperando ter vitória. Você não pode falar de fracasso esperando ter sucesso. Você não pode falar de morte esperando ter vida. Você não pode falar de doença esperando ter saúde. Simplesmente porque as palavras definem o curso da sua vida. Você quer saber como é que vai ser a sua vida daqui 5 anos? Pare e ouça o que você está dizendo hoje. Normalmente nós esquecemos, mas ouça o que você diz hoje. As suas palavras vão definir o que será no próximo ano, e no ano seguinte, e no seguinte. Qual que é a sua atitude, portanto? Mude. Mude aquelas palavras que têm que ser mudadas. Eu não estou dizendo que as suas palavras de si mesma têm poder. Estou apenas dizendo que quando você fala, você resolve concordar ou com Deus ou com o diabo. Quando você diz, eu sou um fracasso, eu não vou dar nada na vida, não é Deus que diz isso, é o diabo. E você está concordando com o diabo. Mas quando você diz que eu sou um abençoado com toda sorte de bênção espiritual, bondade e misericórdia me segue todos os dias da minha vida. Eu e minha casa somos abençoados, meus filhos são geração do Senhor, todos eles conhecem, têm revelação do Senhor. Quando eu digo essas coisas, eu estou concordando com Deus, porque é Deus quem diz isso. E quando eu concordo com Deus, eu honro ao Senhor. Mas eu concordo com o inimigo, eu desonro a Deus. Portanto, não é uma questão de que você tem algum poder em si mesmo. Nada disso. Mas as suas palavras liberam fé. As suas palavras liberam fé. E você vai comer do fruto das suas palavras. Quantos dizem amém? Vamos ler na palavra de Deus, vamos ler 2 ou 3 versículos. Provérbios 12, verso 14, diz assim: cada um se farta do bem da sua boca. Olha o que está dizendo, cada um se farta, cada um se enche. Cada um se enche do quê? Do fruto daquilo que a sua boca fala. Vai para o capítulo 13, verso 2, Provérbios 13, 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Do fruto da boca. O fruto da boca é o fruto da sua palavra. Você vai comer o bem se você semear este bem com a sua boca. É o que está escrito. Capítulo 18, Provérbios 18, verso 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Olha o que está dizendo. O seu coração se farta, é cheio daquilo que a sua boca diz. Do que produzem os lábios você se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que o bem utiliza, come do seu fruto. Então preste atenção. Você eventualmente vai se tornar aquilo que você está dizendo. Aquilo que você diz repetidamente, reiteradamente, no final das contas vai moldar algo em você. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E eu fico tranquilo em pregar isso para você, porque eu pratico aquilo que eu digo para você. Eu digo constantemente, eu sou abençoado. Onde eu coloco a minha mão, prosperará. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Por que você diz isso, pastor? Porque você é merecedor? Não, é só porque eu creio. 2 Coríntios 4,13 diz: eu criei, por isso falei. A nossa fé se expressa por meio das nossas palavras. A moeda do céu é a nossa fé. Você não vai receber porque você é bonzinho ou melhor do que outros. Você não vai comprar a bênção. Você vai simplesmente recebê-la se você crer. E como é que a sua fé se expressa? A sua fé se expressa não se expressa nas lágrimas. Você pode chorar. Chorar é bom. Chorar é bom. Chore muito. Chore na presença de Deus. Mas quando você
passar o choro. Levante a cabeça e ergue a sua voz. Eu sei que o meu Redentor vive. Me está entendendo? Há dias de choro, há momentos de dor. A noite vem para todos, mas amanhã chega. E quando amanhã chegar, não profetize outra coisa, outra noite, mas declare: o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Na verdade, Ele peleja por mim enquanto eu estou sentado à mesa. Ele me serve comida farta. Preste atenção, você é moldado pelo que você fala. No meu ministério é resultado do que eu falei nesses anos todos. Eu louvo a Deus porque eu falei antes de acontecer. E eu continuo falando hoje, antes que aconteça, porque Deus ainda tem coisas maiores a fazer através de você, através de mim. Anos bons estão para chegar, tempos de glória estão por vir. Não estou dizendo que não haverá luta, não estou dizendo que não haverá tribulação, mas tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai cooperar para os planos de Deus se cumpram na sua vida. Portanto, não se deixe iludir pela aparência das coisas. Preste atenção, é o que eu acabei de contar anteriormente. Não se iluda com a aparência das coisas. Não se iluda porque milhares de criancinhas morreram hoje. Não se iluda porque o rei perverso está querendo matar o Messias. Não se iluda porque ele teve que fugir para o Egito. Não se iluda porque hoje você está vendo ele cravado na cruz. Não se iluda. Hoje é só sexta-feira. Domingo vai chegar. E quando o domingo chegar, os túmulos se abrirão. E está me entendendo? E a glória de Deus se manifestará. Então, a aparência das coisas não dizem nada. Você tem que ouvir o que Deus tem a dizer. A palavra dele é infalível. Aleluia! Ele está pelejando as nossas guerras. Glória a Deus. Ah, pastor, eu não creio muito nisso. Pois então faça o teste. Você não está aqui para ser condenado por nada. Eu sei de irmãos que estão passando por dias de depressão, estão deprimidos, se sentem cansados, desanimados, estão cansados de viver, ok? Nada de condenação. Você continua sendo amado. Essa é a loucura do céu. Ele ama você a si mesmo. Mas ele fica esperando só uma atitude sua. Que você se levante e você apenas diga, sem sentir. Apenas diga: eu sei que ele vive. Ele é a minha força. Eu posso todas as coisas nele. Ele me fortalece. Eu vou viver a minha vida e verei dias melhores. Mas eu não estou sentindo nada. Não ande por sentimento, nem ande por emoção, mas aprenda a abençoar a si. Isso não é egoísmo. Abençoe a si mesmo, abençoe todo ao seu redor. Abençoe sempre, nunca amaldiçoe, jamais. Mas também nunca amaldiçoe a si mesmo. Abençoe. Tem um versículo que eu gosto muito, lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Eu sempre prego ele para você aplicar para os outros. Mas é importante que você aplique para si mesmo também. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra estragada, palavra mal cheirosa, palavra destituída de valor. Não é meramente um palavrão. Não é uma palavra vulgar. Não. É qualquer palavra de incredulidade. É qualquer palavra que contraria a palavra de Deus. Então a ordem bíblica é: não saia da sua boca palavra torpe, e sim unicamente. Diga unicamente. Unicamente, não abre exceção para outra coisa a que for boa para edificação. Edificar é levantar, é colocar para cima, tá me ouvindo? Edificar é construir, nunca é abater, nunca é jogar para baixo. Agora preste atenção, não saia da sua boca nenhuma palavra ruim. Isso é para os outros, mas é também para você mesmo. E o texto continua: conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Quem mais ouve o que você fala? Quem é o que mais ouve o que você fala? Você mesmo. É você mesmo. Você mesmo se ouve o tempo inteiro. Mas você acredita que pode falar para si mesmo qualquer coisa? Ah, eu não presto mesmo. Ah, eu não sou nada mesmo. Essa é a prova de que eu sou um zero à esquerda. Eu sou um miserável. Às vezes você não fala em voz alta porque você tem até vergonha do que você está falando.
Você sente até mal do que você está falando, mas você fala para si mesmo, num tipo de autopunição, algum tipo de tentar mostrar uma humildade que é falsa. Preste atenção, a verdadeira humildade é concordar com Deus. Abençoe você mesmo, não fale palavras torpes a respeito de você mesmo. Declare constantemente: eu sou abençoado, eu transmito graça para mim mesmo. Sabe, frequentemente eu começo a orar, de repente, sem eu perceber, eu me vejo abençoando a mim mesmo. Eu me vejo profetizando para mim mesmo. Frequentemente eu estou orando em línguas, de repente eu paro de orar em línguas, e porque quando eu oro em línguas, eu não fico pensando, a minha mente fica infrutífera, então repentinamente eu concordo a falar, eu começo a falar. E eu já percebi muitas vezes que eu começo a falar, abençoando, profetizando coisas a respeito da minha própria vida, coisas que eu nem tinha premeditado, pensado, porque o Espírito Santo quer abençoar você usando a sua própria boca. Você não tem que falar para outros ouvirem, no meio do povo, no meio da multidão, no meio da rua. Diga para você mesmo, diga olhando no espelho, diga a oração: eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Eu vou emprestar a muitos, mas não vou pegar emprestado. Eu vou viver eu não vou viver na miséria, mas serei próspero, porque a graça, a bondade, o amor de Deus me perseguirão. As suas bênçãos virão e me alcançarão. E eu nem estarei pensando nelas, e elas me alcançarão. Eu serei próspero onde eu estiver. É importante que você declare isso, irmão. Isso não é simplesmente uma palavra positiva, não. É a palavra de Deus. Pessoas vão me acusar e acusam você também de pregar, a respeito da fé positiva. Mas não existe fé negativa. E ser negativa não é fé. Está me ouvindo? Nosso Deus é positivo em tudo. Porque tantas quantas são as suas promessas, tantas tem nele o amém. O amém significa positivo, operante. É seu. Receba. Mas alguns, quando querem parecer espirituais, são depressivos, são negativos, entende? Quando querem parecer mais quebrantados, são amargos, angustiados. Mas o Senhor Jesus não era assim. Ele era mais alegre do que todos nós. Ele tinha o óleo de alegria mais do que todos nós. Onde ele chegava, a alegria chegava junto. Preste atenção, quando ele chega, tinha multidões se arrastando no chão, e todo tipo de enfermidade que deixava as pessoas desfiguradas, mal cheirosas, desprezadas, jogadas para o lado. Ali, quando ele chegava, só havia choro e clamor de misericórdia. Mas quando o Senhor passava, alguns tocavam nas suas vestes, outros ele colocava a mão, ele ordenava contra os demônios, e depois que ele passava, atrás dele não havia mais nada negativo, não havia ninguém mais chorando de dor, não havia mais enfermidade nenhuma, porque quando ele passava, a história mudava. Portanto, não tende a ser espiritual no padrão do mundo. Não tente ser espiritual na ótica religiosa, que parece piedosa, mas não é. Nunca deixe que a alegria do Senhor saia da sua boca, do seu coração. Transmita graça para você mesmo. Essa é a vontade do Senhor. Você é aquele que mais se ouve. Mas preste atenção, ninguém acredita em você mais do que você mesmo. Ninguém acredita em você mais do que você mesmo. Portanto, quando você fala, quem mais vai acreditar em você, independentemente de ninguém, é você mesmo. Independente do que você sente, aliás, nem espere sentir, fale antes de sentir, porque isso na verdade é fé. Fé é falar mesmo sem sentir, ou às vezes sentindo o exato oposto, ou às vezes não vendo coisa alguma. Isso é fé. Você não precisa de ver, você fala sem ver, entendeu? Então não use as suas palavras para descrever as circunstâncias. Use a sua boca para mudar o que você está vendo. Então não fale o que você vê, fale o que você deseja ver. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é mero jogo de palavras, irmãos. Isso é um fato. Muitos irmãos apenas descrevem as circunstâncias. Está difícil, o ano foi difícil, a tendência é piorar, vai ter mais recessão, vai fechar minha empresa, não sei o que vai ser, não haverá ajuda do governo, não haverá, vou fechar, vou demitir, vai acabar, vou perder o emprego, não tem plano de saúde.
Ele só sabe descrever o que ele está vendo. As palavras dele só descrevem o que ele está vendo. Isso não tem nada espiritual. Isso não faz você em nada diferente das pessoas do mundo. É assim que elas vivem também. Nós não. Nós temos a esperança, porque nós temos um Deus que habita em nós. Então você pode falar a verdade. Preste atenção. Pastor, essas coisas são verdadeiras? Sim, pode ter dias difíceis, mas esse é um ano coroado da graça de Deus. Outros podem ter dificuldade, mas eu vou prosperar. Outros podem quebrar, mas mesmo nessas circunstâncias eu vou avançar. Outros podem perder o emprego, mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E se eu for atingido, o Senhor me dará algo maior ainda. E se porventura essa porta fechar, outra maior vai se abrir para mim lá adiante, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Isso faz a diferença. E se alguém te disser que por que você pensa que é melhor do que os outros, você vai dizer: eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas creio no favor imerecido, na graça de Deus. Não é por causa de você, é por causa dele. Faz a diferença, sim. Esse é o fator que faz toda a diferença, meu irmão. Você é filho e você é amado. Amém? Você é filho e você é amado. Em nome de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 3, Tiago 3, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: observai igualmente os navios, que sendo grandes e batidos e rígidos os ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos. Preste atenção no que eu quero enfatizar aqui. Navios são coisas grandes, enfrentam ventos fortíssimos, ok? E mesmo assim, são dirigidos por um pequeno leme, para onde queira o empuxo do timoneiro. Assim também é a língua. Então, a ilustração aqui bíblica é o seguinte: você esse navio carregado, ok? E esse navio, o leme dele é a língua. A língua é o leme. Então, o que você fala vai determinar a direção que você vai seguir. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode até não concordar com a confissão da palavra. Muitos irmãos não concordam e não querem fazer isso. Você pode não concordar, mas você tem que admitir que a Bíblia diz é verdade. Um pequeno leme conduz um navio muito grande. Uma coisa aparentemente muito pequena vai conduzir a sua vida. A língua é o leme. Então, o que você fala determina a direção da sua vida. Está me ouvindo? Se você vai caminhar na direção da bênção, fale de bênção. Se você vai caminhar na direção da vitória, fale de vitória. Se você quer caminhar na direção do suprimento, da prosperidade, fale do favor, fale da graça. Você, esse navio, você foi carregado com todo tipo de potencial de Deus, talentos, habilidades, dons. Deus colocou na sua vida todo equipamento necessário para cumprir o propósito. Mas se esse navio vai chegar ou não a esse destino, se esse navio vai chegar ou não ao cumprir o propósito dele, depende se no meio do caminho o capitão manusear o leme apropriadamente. Portanto, use a língua de maneira certa, apropriada, porque a sua língua é o leme que vai conduzir você adiante. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Apenas concorde com Deus e a sua palavra. Amém? Concorde com Deus e a sua palavra. Você já tem todo o suprimento de Deus. Você já tem aquilo para o que Deus te criou. Entende? Tudo aquilo que é necessário já está em você. Qual que é a única questão que conta? É o leme. Porque o leme pode desviar você do rumo. E aí todo o suprimento que você tinha se perde. Entende? Porque não chegou no porto, não chegou no destino, não chegou no propósito. Eu quero declarar na sua vida que o propósito de Deus vai se cumprir em você. Precisamos de nos lembrar uns aos outros constantemente. Eu lembro constantemente as minhas filhas, eu lembro minha esposa, eu falo, e às vezes eu pego no ombro da minha filha e digo: fale certo, aprende a falar de maneira certa.
Devemos fazer isso uns com os outros, porque eventualmente nos esquecemos, entende? E o navio que porventura, por um momento, está desviado do destino, ele pode voltar novamente. Não está perdido, entendeu? Não está destinado a se perder no meio do mar. Não! Nós navegamos nesse mundo. Se eventualmente perdemos um pouco o rumo, glória a Deus por irmãos que nos levam de volta, nos trazem de volta, nos ensinam de volta. Por isso que você tem que vir. Por isso é tão importante você participar de reunião como essa. Você não vem aqui só para aprender. Você vem aqui para ser nutrido, alimentado em fé, entendeu? Você vem aqui para mudar a sua confissão. Você vem aqui para mudar as suas palavras. Muitos nem sabem que confessar porque são novos na fé, nem conhecem a palavra, o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Mas quando você vem aqui, algo novo é acrescentado para você. E quando você fala, sai lá fora, você diz, é mesmo, vou fazer isso. Alguns vão zombar de você. Vai encontrar pessoas que vão criticar você, desvalorizar o que eu estou dizendo para você. Mas em nome de Jesus, não retroceda, não volte atrás, continue falando. Nós não falamos para ser, nós falamos porque já é. Você não fala para se tornar filho, você já é filho. Você não se torna para ser nova criatura, você já é nova criatura. Você não confessa a bênção para ser abençoado, você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, que ninguém fecha. Ele já abriu a porta diante de você, que ninguém pode fechar. Está me ouvindo? Você não confessa para se tornar real. Você confessa porque já sabe que é realidade. Esse já é o fato da palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Então fale antes de ver, fala antes de ver. Lá em Joel capítulo 3, verso 10, o Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao deprimido, eu sou forte. Diga ao angustiado, eu sou forte. Diga aquele que está enfraquecido por qualquer razão, seja razão do pecado, seja razão da enfermidade, seja circunstâncias que for, o Senhor diz: diga, eu sou forte. Quantos dizem amém? Deus chamou Jeremias para o ministério. Pegue sua Bíblia, Jeremias capítulo 1. Deus chamou Jeremias para o ministério no verso 10. Jeremias 1, 10. O Senhor disse: ora, Jeremias, hoje eu te constituo sobre as nações. Você não vai ser. Alguns profetas foram profetas bem específicos para um momento e em um lugar, ok? Tem profetas que foi só para Judá, tem profetas que foi só para Israel, ok? No caso de Jonas, ele foi profeta só para Nínive. Mas Jeremias não, ele é um profeta maior. E o Senhor diz: eu te constituo profeta sobre as nações, sobre os reinos. Nações, reinos, as coisas iam muito além das fronteiras de Israel, para arrancares, derribares, até fora do país dele, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Volta para o verso 7. Mas, vamos ler o verso 9. O Senhor diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E aí no verso 7, o que Jeremias tinha dito? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Olha o que o Senhor está dizendo aqui para Jeremias. Vou te mostrar o contexto. O Senhor chega para Jeremias e diz: olha, eu te constituí profeta das nações. Essa é uma expressão muito pentecostal gosta. Profeta das nações. Você é um profeta para as nações. Você vai falar para muitas nações. Mas aí Jeremias olhou para si mesmo e ele falou o quê? Não passe de uma criança. Talvez eu tivesse seus 17, 18 anos de idade. Não é? Ele era jovenzinho e ele falou: não passe de uma criança, nem sei falar direito, né? Nem fala a língua dessas nações. Como é que eu vou falar? Mas qual que é a resposta que o Senhor diz para ele? Verso 7. Não digas, não fale, não digas, não passe de uma criança. Nós gostamos de falar certas coisas com a intenção de parecer humilde, acreditando que com isso vamos ganhar mais crédito diante de Deus. Está me ouvindo? Mas a maior humildade é concordar com o que Deus diz. Se o Senhor falou: eu te constituo profeta, você tem que dizer amém. É isso que eu sou um profeta. Preste atenção.
Quando você crê que tem, mais você vai ter. Quando você não crê que tem, menos você vai ter. Até o que você tem será removido. Esse é um fato da vida, entende? O Senhor te constituiu pastor, você não deve ficar dizendo, fui ungido pastor, mas eu mal sei falar, entendeu? A sua palavra define o seu destino. O que você fala por último é o que é contabilizado, entende o que eu estou dizendo? É preciso declarar e ser firme. Eu me lembro um dia, bem aqui na porta, uma irmãzinha novinha, não sei, que talvez 19, 20 anos de idade, tinha dado à luz. E aí ela veio falar comigo, pastor, eu estou tão angustiado. Eu falei, eu te entendo, é normal ter filho, né? Ela falou, não é isso, pastor, é que a minha mãe, a minha sogra não me largam o pé. E eu olhei para ela e falei, isso é grave, realmente. Porque eu falei, por quê? Ela falou, porque elas dizem que eu não sei nada, que eu sou muito novinha, e cada uma fala uma coisa, tem que fazer isso, outra fala, não é assim, eu tenho que fazer aquilo, e a outra fala, é assim, assado. E eu disse para ela, você é a mãe. Quanto mais você disser que é mãe, mais mãe você vai ser. Quanto mais você disser que não é e acreditar que no que dizem, menos mãe você vai ser. Você tem um dom que Deus te deu. Você discerne o choro do seu filho sem ter feito nenhum curso. Você sabe quando é choro de fome, quando é choro de sono, quando é choro de desconforto, quando é choro de mãe, quando é dor de ouvido, quando é qualquer dor. Você sabe, sem ninguém te ensinar, porque você é mãe. Mas é a minha sogra e minha mãe, manda para casa delas. É claro que ela não teve coragem de mandar, né? Mas eu falei, fala que foi o pastor que disse. É claro, mães e sogras só querem ajudar, mas muitas vezes a melhor maneira de ajudar é reafirmando, é dizendo para ela, você sabe, você é mãe, você vai cuidar, você é bem-sucedida, Deus te deu porque você pode fazer. Deus nunca daria um filho para uma mulher incapaz. Deus deu porque Ele tinha que pôr. Você pode. Quanto mais você crê que tem, mais você terá. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso vale para tudo. Vale para tudo na vida. Se você chega para o seu trabalho, foi promovido, mas você é chefe, mas você é um chefe inibido, você não acha que você é chefe, foi colocado aqui, mas não sei, eu não sei, por favor, gente, tem paciência comigo, eu não sou nada disso. Quanto mais você disser que é, mais você será. Quanto menos você disser, menos até o que você tem vai ser removido de você. Creia no que Deus te deu. Entra na porta que Deus te abriu. Se Deus falou que você é isso que você é. Na verdade, não é o que você vê. A verdade é aquilo que Deus diz a respeito de você. E eu estou fazendo questão de usar ilustração bem simples e naturais. Nem estou falando aquilo que Deus diz que você é no Espírito. Porque no Espírito as coisas são maiores ainda. Mais extraordinárias ainda. Mas pelo menos creia no que você já está vendo diante de você. Foi Deus quem colocou. Então Deus falou para Jeremias, não diga. Então vou dizer para você, às vezes você tem pensamentos, eu entendo, pensamentos ruins, pensamentos negativos, vem na sua mente pensamentos de desvalorizar-se, né? De menos-valia. Eu entendo. Esses pensamentos, eles são ataques do diabo. Eles vêm na sua mente. Então, não fique pensando que só porque você agora pensou aquilo, já é. Não é. Não é. Desde que você não fale. Está entendendo? Olha para mim. Não desvie a atenção. Estou te falando um princípio muito sério aqui. Pensamentos podem vir, mas não verbalize. Está me ouvindo? Eventualmente, me vêm muitas angústias. Me vem muitas coisas ruins da alma. Repentinamente me vem pensamentos tão ruins, negativos a respeito de mim mesmo, da igreja, de tudo. E eu ali caminhando, às vezes correndo, me vêm uns pensamentos, mas imediatamente eu resolvo falar o contrário. Eu falo o que Deus diz. Eu falo o que a palavra de Deus diz. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, aquele pensamento, aquela angústia vai embora, desaparece. Vai voltar? Vai. É assim que é. Nós estamos rodeados de um mundo espiritual que constantemente só pensamentos sobre nós. Mas eu gosto muito daquele ditado que já falei 1 milhão de vezes, eu vou falar até o Senhor voltar. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então pensamentos vêm.
Vem, mas você joga fora. Aqui não é o seu lugar. Eu sou uma nova criação. Eu sou ungido de Deus. Quantas vezes o diabo quer me convencer de que eu não tenho unção? Eu me levanto e digo: eu sou ungido de Deus. Eu fui capacitado, equipado. Eu recebi dons. Quando eu abro a minha boca, o Senhor é comigo. Há um peso de glória. Quando eu pego o microfone, vem um peso de glória. Quando eu abro a minha boca, o ambiente muda porque há uma unção. Preste atenção. Mas às vezes o que eu estou sentindo é o contrário. Às vezes eu estou na minha casa sentindo, eu não tenho unção, não tenho nada, pensando, o diabo que está lançando pensamentos, eu não tenho unção, eu não nenhuma. Mas quando eu vou falar, eu não digo para ninguém que eu não tenho unção, quando eu vou pregar. Você nunca ouviu da minha boca que eu não tenho unção, mas pensamentos já vieram. Mas quando eu falo, eu digo a verdade. A verdade é o que Deus diz a meu respeito. Eu recebi a unção de Deus e essa unção me ensina a respeito de todas as coisas. Você recebeu essa unção também, querido. Qual tem sido a diferença entre eu e você? É que infelizmente você tem pensado e verbalizado. Mude hoje. Quantos querem mudar em nome de Jesus? Pastor, eu não consigo falar, então fique calado. Não fale nada. Silêncio não é virtude. Virtude. Vou pregar sobre isso um domingo, daqui para frente, não sei qual. Silêncio não é virtude. Quando você se cala, você permite que coisas aconteçam. Está me ouvindo? Um homem que se cala permite que coisas aconteçam. Nós estamos aqui vivendo toda essa história porque lá no Éden a serpente falou, a mulher falou, mas Adão fez o quê? Ficou calado. Quem tinha que falar ficou calado. Se Adão tivesse dito para a mulher, não é assim que Deus disse. Deus não falou dessa maneira. Se tivesse dito para a serpente, não aceito você vir falar questionando a palavra de Deus, a história teria sido outra, porque o homem teria falado, mas o homem em si calou. Quando você cala, você permite a serpente falar, você permite outros falarem, e a fala determina o curso da história. Está me ouvindo? O que as pessoas falam determina o curso da história. Não se cale na sua casa. Não se omita na sua casa. Fale o quê? Fale a palavra. Não fale para concordar com a cobra, com a serpente. Fale para concordar com a palavra de Deus. A Bíblia fala que um dia apareceu Golias. Golias falou muito. Golias falava todo dia. Durante 40 dias Golias falou. Alguém falou do lado de Israel? Ninguém. Saul falou alguma coisa? Nada. Todo mundo ficou em silêncio. Quando você fica em silêncio, você permite que as coisas aconteçam. Mas um dia Davi apareceu lá no acampamento e Davi falou: quem é esse cara? Quem é esse cara para falar isso? E a Bíblia fala então que Davi foi contra ele. Davi falou o quê? Hoje mesmo o Senhor vai entregar esse incircunciso filisteu nas minhas mãos. Quando Davi falou, ele mudou o curso. Olha o leme do navio. Quando Davi falou, mudou a história. Saul não falou, mas Davi falou. Sabe que eu louvo a Deus? O Senhor Jesus falou. Na verdade, o nome dele é Verbo de Deus. Ele é o Deus que não se cala, que não fica em silêncio, mas fala. Fala. Mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual. Se você não tem um falar espiritual, fique em silêncio. Você conhece a história de Zacarias? Zacarias era pai de João Batista. Essa é uma história interessante porque a palavra Zacarias, o nome Zacarias, significa Deus se lembra. E esse é um nome muito interessante para você colocar no seu filho. Deus se lembra. E ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Chamada Isabel em português. Em inglês é Elizabeth. É o mesmo nome, no caso você não saiba. É só uma curiosidade. Isabel significa promessa de Deus, que também é um nome lindo. Promessa de Deus. Então você tem um Deus, se lembra, casado com a promessa. Entendeu? Um dia, Deus se lembra, casado com a sua promessa, deu para eles um filho chamado João. Em hebraico é chamado de Yohanan, que significa graça de Deus.
Você vê que com 3 nomes você pode contar uma história bíblica. Zacarias, Deus se lembra. Isabel, da sua promessa. Por isso enviou seu filho, a graça que se fez gente do céu. Mas não é isso o nosso assunto. A Bíblia fala que o Zacarias era sacerdote. E ele estava no templo, queimando incenso, diante do altar do incenso, que ficava diante do véu do Santo dos Santos. E quando ele estava lá, apareceu um anjo Gabriel para ele. E falou para ele, é o seguinte, Gabriel, sua mulher Isabel vai ter um filho. E o que Zacarias falou para o anjo Gabriel? Como é que é isso? Eu já sou velho, a minha mulher já é entrada em dias. Engraçado que ele falou, ele era velho, mas a mulher não teve coragem, nem para o anjo. Eu sou velho, minha mulher é entrada em dias, como é que vamos ter filhos? Gabriel, eu acho que ele bateu o pé direito no chão e falou, eu sou Gabriel, eu acho, né? E que assisto diante da face de Deus, eu vim aqui te anunciar que você vai ter um filho, e você duvidou, porque duvidou, vai ficar mudo, até o dia em que se cumprir a promessa. Zacarias ficou mudo. Por que você acha que Zacarias ficou mudo? Para não atrapalhar o milagre. Você sabe de tudo, de Bíblia, né? Para não atrapalhar o milagre. Tem irmão precisando de morder a língua, Jesus da glória. Oh, Deus. Deus está querendo fazer um milagre e você não deixa. Por quê? Ah, pastor, o que ele poderia falar? Vamos tentar imaginar. Eu gosto sempre de imaginar a Bíblia, não é Marcos Santos? Você que é médico, você não é Zacarias, supondo que você fosse Zacarias e sua esposa parecesse grávida. Ela não é nenhuma criancinha, mas já é entrada em dias. Mas não muitos dias, poucos dias, né? Aí ela parece grávida. Você que é médico, ia falar o quê? Tem que ir lá, vamos fazer uma ultrassom, ressonância, pode ser um cisto, pode ser que apareceu um cisto no ovário, um cisto no útero, qual que é a última coisa que ele ia pensar? Que ela está grávida. O que Deus faz então? Vai ficar mudo, não vai falar de cisto, nem de ovário, nem de nada, vai deixar a barriga crescer, e no dia em que nascer você vai voltar a falar. A Bíblia fala que no dia que ele foi circuncidar, todo mundo queria saber o nome, tem que pôr o nome e o pai está mudo, é o pai que colocava o nome naquela época, é o pai que liberava a bênção, mas o anjo já tinha falado que o nome dele seria aquele, e ele não conseguia falar, então ele pegou um iPad e escreveu para todo mundo ler, é João. Aí a língua soltou, depois que nasceu, a língua soltou. Deus não fez isso com Jeremias, Deus não fez ele ficar mudo, mas Deus fez outra coisa. Volta lá para Jeremias 1, verso 9. Deus não fez Jeremias ficar mudo, mas Deus, na sua graça, fez algo muito importante. Ele estendeu a mão e tocou na boca do profeta e disse, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Quantos querem o toque de Deus na sua boca hoje? Eu quero toque na minha boca, eu quero falar a palavra de Deus. A coisa que eu mais oro, eu falo, Deus, eu detesto pobreza, Deus, eu detesto pobreza. É que você fica pensando que quando eu falo de pobreza, eu estou falando só de dinheiro. Não é. Pobreza é não ter o que dizer. Pobreza é não ter nada para falar. Pobreza é não ter o que compartilhar. Pobreza é não falar e não falar e não é falar e não tocar. Riqueza é te dar 2 minutos e você fala o que tem que dizer. Riqueza é que me dão 3 ou 4 minutos, eu posso dizer, já acabou a reunião se eu quisesse, mas como eu não quero, eu tenho mais riqueza para continuar mais 1 hora. Por quê? Porque riqueza é tudo na nossa vida, mas a verdadeira riqueza é da palavra que Ele coloca na boca da gente, coloca na sua boca. Pede para o Senhor tocar na sua boca hoje e colocar palavras de vida, palavra do evangelho, palavra de fé, palavra positiva, palavra que concorde com o céu, e você vai ser profeta para as nações, sim, mas um profeta que a boca foi tocada, boca circuncidada. Não é boca que vai falar contra Deus, não é boca que vai concordar com o diabo, jamais, mas é boca que vai concordar com a palavra do Novo Testamento. Glória a Deus. Quantos estão comigo nessa manhã? Essa é a vontade de Deus. Mas Zacarias ficou o quê? Mudo, porque tem hora melhor ficar mudo do que falar contra.
Se te falta riqueza e você não sabe o que dizer, que pelo menos você fique mudo e não diga coisa alguma. E veja o agir de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Lá no Salmos 35, verso 27, tem muita gente que... Salmo 35, 27. Muita gente que não quer prosperar. Eu fico triste por isso, porque acredito que a miséria tem alguma virtude. Acredita que se ele prosperar, ele vai largar de Deus. Ele acredita que se ele prosperar, ele vai abandonar a fé. Tudo isso é mentira do diabo. Você vai prosperar e vai continuar amando o Senhor. Você vai prosperar e vai ter mais. Você vai ter como contribuir, como dar, como ajudar. E você vai fazer isso por amor ao Senhor. Mas o diabo coloca na mente de muitos que ele não pode prosperar. Que o bom é viver na miséria, porque na miséria ele vai ser quebrantado constantemente. Não é isso. Não é essa vontade de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. A pressa. Não sei se você viu quantas frentes de trabalho a gente vai abrir o ano que vem. Quantos prestaram atenção? Nós vamos abrir... Nós estamos falando nós porque eu não estou sozinho. Os irmãos estão comigo, amém? Eu falo nós porque estamos juntos. Por quê? Porque o Senhor está prestes a voltar. Então não é hora de parar. Não é hora de fazer menos. Não é hora de prosperar menos. É hora de tudo vir em abundância. Estou desafiando cada igreja nossa hoje. No ano que vem vai abrir uma microigreja. Em um ano nós vamos dobrar o tamanho. Vamos dobrar o alcance. Uma microigreja. É uma microigreja. Por que micro? Porque começa como semente. Então nós vamos semear muito, não sabemos qual vai ser, qual que vai dar certo. O Senhor fala, lança o teu pão. Você não sabe qual que vai funcionar. Nem todas as sementes germinam. Algumas caem em lugares impróprios, mas se nós nunca semearmos, nunca saberemos. É tempo de semear. Precisamos de gente que queira semear junto. Quantos entendem o que eu estou falando? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, não de vez em quando, digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz o Senhor se compraz, o Senhor fica alegre quando você prospera, o Senhor fica alegre quando você prospera. Mas qual que é a ordem bíblica? Digam de vez em quando. Coloca na corrigida, eu gosto mais da corrigida. Lá em cima, na RC. Clica lá em cima na aba. Isso, exatamente. Olha o que diz. Cantem de júbilos, cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam o quê? De que maneira, meus irmãos? De que maneira? Continuamente. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Todos os dias eu declaro, o Senhor tem prazer no meu crescimento, na minha prosperidade. Eu sou próspero em casa, sou próspero nas minhas emoções, sou próspero no meu ministério, sou próspero na minha alma, mas também sou próspero financeiramente, sou próspero como igreja, sou próspero em todas as coisas, porque o Senhor se compraz. E eu digo, não de vez em quando, mas eu digo continuamente, eu digo sempre, não de vez em quando. Ah, pastor, eu falei, não aconteceu nada. Continua dizendo, porque isso aqui é estilo de vida. Eu estou ensinando um estilo de vida. É algo que precisa acontecer continuamente. Não é algo ocasional. É continuamente. Suas palavras vão dar vida à sua fé. Lá em Josué 1, verso 8, Josué 1, verso 8 diz, não cesses de falar. Olha o que diz, não cesses, cessar é parar. Então eu vou usar o verbo mais fácil para você entender. Não pare de falar. Do quê? Deste livro. Qual livro? Hoje a gente quase não carrega a Bíblia mais, né? Tá tudo eletrônico, mas muitos têm Bíblia ainda. Quantos têm Bíblia aí? Aqui. Não ergue sua Bíblia, não ergue sua mão. Não, esse é o livro. Não pare de falar. Diga, eu não paro de falar desse livro. Agora vamos dizer junto. Eu não paro de falar deste livro em nome de Jesus. Veja, eu falo continuamente. Eu declaro continuamente.
Porque isso é o estilo de vida. Alguém poderia pensar, não, eu poderia falar de vez em quando, eu poderia falar só quando as circunstâncias são difíceis. Não, fale continuamente, vigie sua boca para que não fale nada que contradiga o livro. Vigie o seu cônjuge para que não fale nada. Peça para ele te ajudar. Não se sinta ofendido, corrigir, deixe que ele te corrija. Não se sinta ofendido com isso. Glória a Deus. Esses dias eu corrigi um irmão, ele ficou um pouco chateado comigo, mas eu fiz com muito amor e carinho, sorriso nos lábios. Mas tem gente que fica chateada, mas pro bem dele. Ele falou, pastor, essa vida é melhor que a gente tenha algumas doenças logo e fique livre delas. Eu falei quais? Ele falou, essas doenças normais, catapora, sarampo, gripe, às vezes é melhor ter logo e ficar livre. Eu disse para ele, não, irmão, eu vou te falar uma coisa do céu, você nunca vai esquecer, em nome de Jesus. Ninguém tem que ter doença nenhuma. Você pode viver a vida inteira sem doença nenhuma. Você não foi destinado. Deus não falou do céu, eu vou criar Adão, mas ele vai ter catapora. Eu vou criar Adão, mas ele vai ter cachumba. Eu vou criar Adão, mas ele vai ter um terçol, um conjuntivite. Porque isso faz parte da vida. Não faz. Doença não faz parte da vida, faz parte da morte. Doença não procede de Deus, procede deste mundo caído debaixo de maldição. Então eu não tenho que declarar por ir, é melhor ter doença, declare o contrário. É melhor ter saúde, é melhor ter saúde. É a saúde que eu vou ter, amém, irmãos? Por quê? Porque você vai ter o que você fala, e aí você declara até para os seus filhos que ele tem que ter doença, eles vão crescer aqui achando que tem que ficar doente. Ninguém tem que ficar doente, ninguém tem que viver doente. Não tem nenhuma doença criada para o seu bem, nenhuma. Todas elas é para o seu mal. Portanto, nenhuma delas é para nós, porque Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. Quantos gostaram dessa exortação? Mas teve um irmão que não gostou. Por que ele não gostou? Porque ele quer que eu concorde, mas eu não posso concordar para o bem dele. Para o bem dele. Não posso deixar que ele continue espalhando o ensino torto para o bem dele. Entende? Porque senão ele vai ficar simplesmente complacente o tempo inteiro acreditando que é assim. Eu gosto da história daquela mulher hemorrágica lá em Marcos capítulo 5. Já estou encerrando, tá, irmãos? Lá em Marcos capítulo 5. A Bíblia fala que a mulher tinha uma hemorragia que não estancava, tinha 12 anos. E ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. E não tinha adiantado nada. E a Bíblia fala que ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade. E qual foi a atitude dela? Olha o verso 28. Marcos 5, verso 28. Olha o que ela diz. Presta atenção. É muito importante entender o que o texto está dizendo. Porque dizia... Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o que, meus irmãos? O que ela fazia? Ela fazia o quê? Dizia. Eu sei que você está falando que ela vai tocar. Não, antes dela tocar, ela disse. Ela tocou? Sim. Mas antes de tocar, ela disse. Antes de ser curada, ela disse. E o que ela disse? Hoje é meu dia, chegou meu dia. Hoje é o dia da minha bênção. Esses 12 anos vão acabar hoje, porque se eu apenas tocar nele, eu vou tocar nele. Para que ela disse isso? Ela não disse isso para os vizinhos, ela não disse isso para ninguém, ela disse isso para si mesma. Ela disse, se eu apenas tocar, ela disse, porque ela disse, a fé veio no seu coração, e quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. O que aconteceu? Ela disse. E enquanto ela dizia, ela se movia em direção à bênção. Então o que você fala move você a cada vez mais na direção da bênção. A Bíblia fala que ela dizia e ia na direção. Ela falava e ia na direção. Porque a direção é daquilo que ela estava falando.
Quando você fala de prosperidade, você está caminhando em direção ao seu suprimento. Está me ouvindo? Quando você fala de favor, você está caminhando em direção às santas conexões. Quando Deus vai te dar novas amizades, gente nova, vai aparecer na sua vida, que vai abrir portas novas diante de você. O que você fala move você cada vez mais naquela direção. Preste atenção, pode ser que não é de uma vez, pode ser que não aconteça instantaneamente, mas você já deu um passo na direção da bênção. Continue falando e você vai continuar naquela direção. Apenas fale e você vai receber naquela direção. E eu digo para você, cada vez mais nós como igreja caminhamos na direção do crescimento, cada vez mais caminhamos na direção da multiplicação. Nossos líderes são abençoados, supridos, cheios do Espírito, por isso nossas células se multiplicam. Há dificuldades, há lutas, mas quando nós falamos, se tão somente nós estivermos juntos, se tão somente nós liberarmos a palavra, se tão somente o Espírito vier sobre nós, cada vez que nós falamos, nós nos aproximamos da bênção. Suas palavras aproximam você do seu destino ou afasta. Ou afasta, irmão. Então eu quero ser aproximado a cada dia, em nome de Jesus. Seja aproximado hoje também, meu irmão. Seja aproximado hoje também, meu querido, em nome de Jesus. Pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Fale de fé, fale de força, fale de saúde. Mas pastor, eu não estou sentindo, eu vou negar o que eu estou sentindo. Não negue. Apenas ignore, deixe para lá, fale a palavra. Pastor, as dificuldades são grandes, eu estou sentindo muita dor. Ignore, fale de saúde. Eu sou saudável, não vou morrer agora. Antes viverei, glorificarei o nome do Senhor. Tem muita gente, tem muito para fazer. Eu vou fazer. Quantos estão entendendo? Último exemplo para encerrar com você: Abraão. A Bíblia fala, o nome de Abraão era Abrão. Abrão, eu não sei se eu contei para você, pai em hebraico é Abba. Lembra disso? Abba. Abrão vem de Abba. Então, se fosse em português, seria um Abão, que é um pai grande. Ok? Abrão significa um pai grande, um pai grandão, um pai exaltado. Esse é o nome de Abrão. Já é um bom nome. Mas a Bíblia te prometeu para Abraão. Deus disse, você vai ter um filho. Já tinha se passado 24 anos e nada tinha acontecido. E a Bíblia fala então que quando ele tinha 99 anos, quantos anos, irmãos? Deus apareceu para ele. Falou, Abraão, vou mudar o seu nome. A partir de agora, seu nome vai ser Abraão. Então aumentou um A, né? Abrão virou Abraão. O significado muda também. Abraão é um pai grande, mas Abraão é um pai de nações, pai de multidões. Deus mudou o nome dele e mudou também o nome da esposa dele. Antes era Sarai, mas agora ia ser Sara. Sara significa princesa. Naqueles dias, uma mulher que não podia ter filho era desprezada. Uma mulher que não podia ter filhos era tida como debaixo de maldição, amaldiçoada, porque os filhos eram o grande sinal da bênção de Deus. Então, Sara, antes provavelmente, deveria ser olhada como olhos ruins, mas agora Deus mudou o nome dela e passou a ser princesa. Abraão acordava de manhã e chamava ela de princesa. Os vizinhos chamavam ela de princesa. Quando ela se apresentava, ela dizia, eu sou princesa. E Abraão, agora o nome dele é pai de nações. Como é que é o nome do senhor aqui? Eu tenho que preencher aqui o seu CPF, seu nome. Meu pai, meu nome é pai de nações. Que nome bonito. O senhor tem quantos filhos? Por enquanto nenhum, mas eu sou pai de nações. Imagina a Sara, na hora do almoço. Pai de nações, está pronto. Comida, vem comer. E os vizinhos ouvindo aquilo, todo mundo dizendo, todo mundo ouvindo. O que Deus fez com Abraão e com Sara? Mudou a confissão. Mudou a palavra. Antes que Deus pudesse fazer o milagre, tinha que mudar algo dentro deles. E a maneira como Deus os
reprogramou, né? Tem uns irmãos aí da neurolinguística. Então, a maneira como Deus os reprogramou foi por meio da sua confissão. Palavra. Passaram a se ver diferentes, porque falaram palavras diferentes. Isso foi quando eles tinham 99 anos. Quando ele inteirou 100 anos, Isaac nasceu. Isso significa que 3 meses depois que Deus mudou o nome deles, e Sara ficou grávida. Sara ficou grávida, né? 3 meses falando a coisa certa. E o ventre ganhou vida. 3 meses. Não foi a vida inteira. Não foram décadas falando. Foram apenas 3 meses antes de engravidar. Está me ouvindo? O que eu estou dizendo? O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer rápido na sua vida. Você está pensando que vai demorar? Coisas maiores o Senhor tem para você. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você é como aquela mulher hemorrágica, vai na direção da mensa, mas vai dizendo, se eu ouvir a palavra, se eu receber a palavra, eu vou ver o milagre. Declara o Salmo 35, o Senhor se compraz na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer em me abençoar. Faça como Abraão. A promessa parece impossível, mas para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo que no momento eu não possa ver, mesmo que no momento eu não sinto o contrário, eu vou falar aquilo que a palavra de Deus diz, porque o meu futuro é moldado por aquilo que eu falo agora. E eu decido falar a palavra de Deus a meu respeito, para mudar a história, para seguir o destino. A sua língua é o leme, ela vai dar direção para a sua história. Use o seu leme com sabedoria para você chegar no propósito, no plano, no destino que Deus já preparou para você e para a sua casa. Se você crê nisso, diga glória a Deus, fique em pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos agora. Aleluia. E eu declarei a manhã inteira que eu ia terminar antes do meu dia, né? Aleluia. E a confissão funciona. O problema é que tem dia que eu confesso que eu vou falar o tempo que for necessário, e aí passa da hora. O que é que você quer ver nos anos que estão diante de você? O que é que você quer ver? Pastor, esse ano foi difícil. Pare de olhar para trás. Seu passado não determina o seu futuro, querido. Deus não consulta o seu passado para decidir o que Ele vai fazer na sua vida. O passado já foi. Aprenda com Ele. Aprenda lições. Mas deixa para trás. Deixa para trás. Não fique preso a nada. Apenas olhe para o que Deus tem planejado diante de você. Por isso eu queria que você, nessa hora, não pedisse. Se quiser pedir, pode, mas eu queria que você não pedisse agora, apenas proclamasse. O que você vai ver, os anos estão diante de você. Erga suas mãos para o céu, erga sua cabeça para o céu agora e comece a falar. Eu quero ouvir a sua oração durante alguns minutos. Apenas fale. Se você não quer que o vizinho ouça, fale baixinho, mas fale. Não fique em silêncio, não fique em silêncio. Quando você fica em silêncio, você permite que o diabo haja. Você permite que as coisas aconteçam. Não, libere a palavra de fé, a ordem do céu, poder de Deus em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, não tenha pressa ainda. Vai orando, não tenha pressa, não tenha pressa. Vai orando, vai orando. Em nome de Jesus, orando. Diga, é isso que eu vou ver. É isso que eu vou ver. É isso que eu vou experimentar. Eu e a minha casa. Eu e a minha família. Eu e a minha igreja. Eu e a minha célula. Diga isso. Diga em fé. Diga em fé, sem medo. Vai dizendo aleluia, glória a Deus. Diga, sem fé. Diga em fé, não é sem fé. Em fé, irmãos, diga em fé. Com muita fé. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Aleluia, irmãos. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar para você ainda.
Mas eu vou dizer uma coisa só. Eu preciso te falar isso para você. Quando Moisés enviou os 12 espias, lembra a história? Lembra da história? Quem se lembra? 10 voltaram falando coisas ruins. Só 2 falaram coisas boas. A Bíblia fala que o povo todo acreditou nos 10. Por causa disso, não entraram. Deus falou comigo algo muito sério enquanto eu escrevia a mensagem de hoje. Eles não foram derrotados pelos inimigos. Não foi o povo de Canaã que os derrotou. Eles foram derrotados pelas suas próprias palavras. Está me ouvindo? O diabo não pode derrotar você. Você é invencível, imparável. O único que pode derrotar você são as suas próprias palavras que você diz. Quantos querem dizer palavras de vitória? Então eu vou fazer uma oração para você. Feche seus olhos. Oração de Jeremias. O Senhor vai tocar na sua boca e vai colocar as palavras do céu para você dizer. Pai, nesta hora eu oro. Ó Deus, que a oração e a experiência de Jeremias, ó Deus, seja a nossa história, a nossa experiência hoje. Pai, toca nos lábios dos teus filhos. Remove toda palavra que não edifica, toda palavra torpe, que não levanta, mas que abate. Remove agora toda palavra que não transmite graça, entristece o teu espírito. Toca, Senhor, toca na boca agora. Ó Deus, de tal maneira que quando eles forem falar, ó Espírito Santo, eles vão se lembrar, porque a unção os está tocando nesta hora, para concordarem, para experimentarem vitória, não só hoje, mas durante todo este ano que está começando. Profetizamos o ano de crescimento, suprimento, prosperidade, abundância, portas abertas, saúde, graça, unção, multiplicação, glória, 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 glória sobre a tua casa e sobre os teus filhos, declaramos hoje. Pai, em nome de Jesus, vem nesta hora, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Quantos sentiram realmente a unção? Digam glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Você veio hoje para receber fé. E é fé que o Espírito Santo está te dando hoje, meu querido. Amém? Cumprimenta quem está perto de você e fala. A vitória está na tua boca, meu irmão. Está perto de você, mais perto que você imagina. E assim declaramos encerrado nossa reunião de hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus.